Olá a todos, muito obrigado. Estamos aqui para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Mais uma vez vamos passar o tema gravado, que no momento de passar a conferência, que seria ao vivo, a nossa internet está falhando. Então, esse tema está sendo gravado no momento em que nós passaríamos ao vivo. Então, o tema que nós vamos passar hoje é o tema número 38, o difícil caminho e o trabalho crístico. Então, o título pode nos surpreender, porém, o objetivo da nossa existência é fazer um trabalho sobre nós, um trabalho de negação de nós mesmos, um trabalho sobre a nossa psique, um trabalho de transformação interior, uma revolução interior. É o trabalho que o Mestre Jesus ensinou na Terra Santa. Esse trabalho ele viveu fisicamente, porém todo iniciado deve viver internamente, nos mundos internos. Todo iniciado vive o drama cósmico. Porque esse trabalho, essa forma, esse ensinamento está... As pessoas já não creem mais no Cristo, não conhecem o verdadeiro Cristo. O que se conhece é um Cristo estátua, um Cristo histórico, que viveu há 2000 anos atrás e que foi morto e crucificado, diz que para nos salvar. Porém, na verdade, o que o Cristo, o Mestre Jesus, viveu foi o drama cósmico, para que ficasse gravado, para que ficasse plasmado este ensinamento no mundo físico, para que os iniciados soubessem o que devem viver, o que devem fazer para realizar esse trabalho crístico, esse trabalho de autorrealização íntima do ser, o trabalho de autoconhecimento, ou conhecimento de si mesmo. E por estas épocas, por estes tempos, a humanidade, devido à degeneração, já isto para nós parece uma lenda, parece algo fictício, irreal, impossível. Uma história, apenas uma história, e já ninguém mais sabe para que vive. A humanidade ignora completamente a razão para a qual vive. E na verdade, nós viemos ao mundo, fomos enviados e aceitamos esse desafio de vir a este mundo para fazer este trabalho, o trabalho de autorrealização íntima do ser, o trabalho de cristificação. Porque Cristo não é um personagem. Cristo é uma substância. É como se diz, a chama da chama, é o fogo do fogo. É o que palpita em todo átomo. Todo criado, toda criação palpita a força crística. Em todos nós temos um princípio do Cristo.
temos um átomo, e esse átomo deve ser ampliado e assim elaborado, feito todo o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Então, tudo que o Mestre Jesus viveu é simbólico, e isso cada iniciado que empreenda esse trabalho deve viver internamente. Então, esse trabalho se faz em 3 etapas. A primeira montanha, a segunda montanha e a terceira montanha. Então, na primeira montanha se cria os corpos. Se deve criar os corpos físico, vital, astral, mental e causal. E se cria através da prática sexual, da magia sexual. A união de um homem e uma mulher. Um polo positivo e um polo negativo. Então, a união de um polo positivo e um polo negativo é possível despertar o fogo e criar os corpos de fogo, porque nós temos os nossos corpos de forma lunar, e esses corpos devem ser criados de forma solar. Então, esse trabalho é um trabalho revolucionário, porque o próprio Cristo é revolucionário, o Cristo é rebelde. Nós precisamos ir contra nós mesmos, precisamos ir contra os nossos desejos, precisamos negar a nós mesmos. O que o Cristo, o Mestre Jesus, ensinou, que aquele que quisesse ir após ele deveria negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo é negar os nossos desejos, negar as nossas paixões, os nossos desejos egóicos. Pegar a cruz significa trabalhar com o sexo, trabalhar na transmutação sexual com o parceiro ou parceira. E deve seguir o que o Cristo fez, entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. O Cristo, o Mestre Jesus, ele viveu a primeira montanha como Moisés. Ele foi o Moisés. O resgatado das águas. Resgatado das águas seminais. Simbolicamente, Moisés foi resgatado das águas, realmente lá no rio. Porém, isso foi para ficar gravado, para ficar explicado, para que hoje nós estivéssemos ainda falando sobre isso e buscando este ensinamento. Esta simbologia, então, vem nos ensinar que o nosso Cristo está fracionado, está fragmentado e está distribuído nas nossas águas seminais, no nosso sêmen. Então,
nós vamos resgatar o Cristo das nossas águas, das águas seminais, da envoltura seminal. Então, o Moisés foi resgatado das águas, simbolizando que foi feito, então, o trabalho de eliminação dos defeitos. E foi, então, resgatada as partículas, as chispas, foram reintegradas quando os defeitos foram eliminados. Já a segunda montanha, ele viveu a que nós conhecemos, do Mestre Jesus. Ele viveu, nasceu, se diz, em Belém. Bel significa torre de fogo. Então, o Cristo nasceu em Bel, e essa torre é a coluna vertebral. Então, algumas simbologias, algumas explicações é necessário que se dê para que nós não continue nesse dogma, nessa história que é muito bonita, porém é só a parte externa. A parte interna nós precisamos viver, todo iniciado precisa viver, deve viver internamente. O Cristo deve nascer em nós. O Cristo deve nascer no nosso interior. Quando se tem eliminado muitos defeitos e quando se trabalha na magia sexual de forma casta. Então, o Cristo nasce no interior do homem. O Cristo nasce quando se tem já criado os corpos físico, vital, astral, mental e causal. Então, aí se torna homem, aí somos homem de verdade. Então, por isso o Cristo é filho do homem. O Cristo é filho do homem real, do homem verdadeiro. Porque só se é homem quando se cria os corpos, os 5 corpos inferiores de forma solar. Então, se encarna o Cristo, nasce no interior do homem quando esses corpos são criados. Então, para fazer esse trabalho, é necessário trabalhar com os 3 fatores. É necessário auto-observar-se, porque nós vivemos em uma parte muito pequena de nós. Nós vivemos e acreditamos que isso que nós conhecemos de nós, essa pequena parte que nós vivemos, esses 3% da nossa essência que nós vivemos, nós acreditamos que isso é tudo. Isso é só uma parte visível, a nossa lua visível. Porém, no nosso interior existem defeitos ocultos, defeitos escondidos, que nós não vemos. Então, essa é a lua oculta, assim como a lua, que tem o seu lado escuro, o lado que não se vê. A nossa psique também tem um lado escuro. Nós vemos uma pequena parte da nossa psique e acreditamos que isso é tudo. Então, é necessário jogar a luz a essa parte escura de nós mesmos, a essa parte
da nossa lua oculta, que é a nossa psique. E isso se faz através do trabalho de autoobservação. É necessário desenvolver esse sentido da autoobservação que em nós, seres humanos, está atrofiado. Esse sentido vai se desenvolvendo na medida em que se vá usando, na medida em que se vá exercitando. Esse sentido está atrofiado por falta de uso. Então, nós nos vemos refletido nas outras pessoas. Nós acusamos as outras pessoas. Nós vemos os defeitos das outras pessoas e não somos capazes de ver os nossos defeitos. Então, quando nós vemos uma pessoa e não gostamos dela, criticamos, este ensinamento nos diz que é exatamente isso que nós temos dentro de nós, que nós percebemos nos outros refletido, nós vimos isso refletido nas outras pessoas. Então é uma regra gnóstica que diz a regra do espelho, que aquilo que nós vemos nos outros é porque nós temos dentro de nós. Assim, nós reconhecemos esse defeito na outra pessoa. Exatamente porque nós temos esse defeito. E então o nosso defeito vê na outra pessoa para ele se esconder. O nosso defeito quer se esconder de nós. Então ele imediatamente aponta o dedo a outra pessoa. E assim ele se esconde. Porque se ele sabe que se nós vê ele, nós vamos eliminar. Então, ele trata de se esconder, acusando, mostrando o defeito dos demais, para que nós não veja ele dentro de nós. Porém, este ensinamento nos diz que aquilo que nós vemos nos outros é porque nós temos de sobra dentro de nós. E esse trabalho vai se fazendo aos poucos. É aos poucos mesmo, não é de uma hora para outra, não é lendo, não é parecendo bom, porque o que nós geralmente queremos fazer é nos parecer bom. É uma forma de auto-engano. Nós nos enganamos a nós mesmos quando queremos parecer bom. Porque, na realidade, nós não somos bons. Nós somos perversos. Nós temos todos os defeitos. Nós temos os 7 pecados capitais, principais, os cabeças de legião, e esses cabeças de legião se desdobram, se ramificam em milhares de outros defeitos que por diminuto que são, nós não percebemos, porque nós não temos esse sentido da autoobservação desenvolvido. É necessário desenvolver, e se desenvolve usando, trabalhando com a autoobservação. Esse sentido vai se regenerando, porque está degenerado. Então, o trabalho crístico é
todo o trabalho de autorrealização, o trabalho de conhecimento de si mesmo, é um trabalho crístico, um trabalho de cristificação. É resgatar as nossas partículas, resgatar a nossa essência, que está oculta, que está presa entre os diversos defeitos psicológicos. E quando qualquer pessoa começa a trabalhar e começa a fazer mudanças, as pessoas externas, os amigos, não aceitam, se revoltam contra essa pessoa, porque exatamente os defeitos da outra pessoa que se revoltam contra alguém que está trabalhando sobre si. Esses defeitos tratam de se afastar da pessoa, põe a pessoa contra esse que está trabalhando sobre si, porque se sentem ameaçados. Se sentem ameaçados porque essa pessoa que está trabalhando sobre si, que está fazendo transformações, pode ensinar a outra pessoa. E então essa pessoa vai eliminar os defeitos, vai matar os defeitos. Então esses defeitos, sentindo-se ameaçados, se revoltam contra a pessoa. E de uma forma, de um jeito mágico, a pessoa encontra alguma desculpa, alguma justificativa e se volta contra esse que está trabalhando sobre si. Então o Cristo está trabalhando em cada um de nós que está trabalhando sobre si é o Cristo em miniatura que faz esse trabalho. Ele faz desde as nossas profundezas, desde o nosso interior. Esse Cristo em miniatura trabalha dentro de nós e vai fazendo transformações. Esse Cristo nos alimenta. Essa centelha crística nos impulsiona a fazer esse trabalho. Nos dá ideias, nos ensina, nos guia de uma forma ou de outra, através de impulsos. Pessoa que não tem consciência, porém que quer fazer a vontade do Pai. O Pai guia através de impulsos. O Pai vai direcionando através de impulsos. Se essa pessoa quer ser obediente ao Pai, o Pai guia através de coisas que a pessoa, nem mesmo a pessoa compreende. Então, as pessoas, o mundo não aceita que uma pessoa se revolucione. O mundo não aceita que alguém se transforme interiormente. O mundo se revolta contra esse trabalho. Ele não compreende. As pessoas não compreendem. Querem fugir desse trabalho também. Querem uma razão para fugir desse trabalho. Então, o que aconteceu na crucificação do Cristo, a multidão que gritava para crucificar são os defeitos psicológicos, os próprios defeitos psicológicos que
pediu a crucificação, pediu a morte do Cristo. Então, está representado lá no drama cósmico que o Cristo diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, é a multidão que está acusando, que está pedindo crucificação e morte do Cristo, é a multidão de defeitos psicológicos. E entre esses estão os três traidores, que são o desejo, a mente e a má vontade. Judas, Pilatos e Caifás. Judas, o demônio do desejo. Pilatos, o demônio da mente. E Caifás, o demônio da má vontade. Esses três traidores estão dentro de nós e estão entre esses defeitos psicológicos. Eles estão aí, estão na nossa psique, disfarçados de uma forma sutil, mais ou menos sutil. Aí estão os três traidores que traem o Cristo, que traem o Cristo íntimo, que nos levam a trair o Cristo íntimo. Então, o mundo não aceita. Então, esse mundo se refere a esse nosso mundo interior, ao nosso mundo interior que não aceita que nós nos revolucionemos. E o mundo exterior vê uma pessoa, vê um iniciado como completamente errado. Um iniciado é acusado de falso, de herege, de traidor, de mentiroso. Então, as pessoas, vendo alguém trabalhar sobre si, vendo que alguém está provocando mudanças, não aceitam e acusam essa pessoa de herege, de traidor, de mentiroso, de falso. Então, esse processo acontece porque as pessoas estão adormecidas e veem o outro, veem essa pessoa com os seus preconceitos, com as suas regras, com os seus preconceitos. Esse iniciado é visto. Então, para o Cristo, para esse trabalho, as regras, os códigos de morais, as regras da sociedade, muitas regras, a maioria, todas, ficam obsoletas, já não servem, porque as regras foram criadas justamente para justificar, para encobrir os defeitos psicológicos. Porém, as regras são externas e o Cristo, ele é uma transformação que vem de dentro para fora. É uma transformação que ocorre na psique do homem e é uma transformação voluntária. Não é algo baseado em normas, em regras, em condições, com estatutos, com regulamentos. São mudanças reais que acontecem porque estão sendo
extraídos, estão sendo eliminados os defeitos psicológicos e está então a essência sendo posta em atividade. A essência vai se expressando e a essência não se adapta a esses códigos, a essas normas, a esses requisitos, essas necessidades que nos impõe o mundo moderno. Então, o Cristo, ele parece malvado, mas na verdade não é. Ele parece falso, na verdade não é. E foi então por isso que o Cristo foi, o Mestre Jesus foi morto, porque o acusaram de tantas coisas que o levaram à cruz e para então tirar a sua vida. Porém, esse trabalho estava previsto pela grande lei que ele seria crucificado. Se sabia que ele seria crucificado porque o ser humano tinha essa maldade e tinha já essa intenção de matar, de perseguir o Cristo. E no mundo moderno também, alguém que vai fazer um trabalho sobre si, que vai fazer um trabalho de crucificação, é perseguido, é qualificado com inúmeros defeitos, acusações que ele não são injustas. Então, contra o Cristo há perseguição. Sempre haverá perseguição contra alguém que vai fazer esse trabalho, alguém que resolve fazer esse trabalho. Então, o Cristo, ele nasce no coração do homem quando o homem já tem eliminado uma grande parte dos defeitos psicológicos. Então, ele nasce para terminar esse trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. O próprio nascimento do Cristo, o próprio nascimento do Mestre Jesus, significa que ele nasceu, diz que numa manjedoura, nasceu entre os animais. Então ele nasceu no coração daquele homem chamado Jesus, nasceu o Cristo, quando ele ainda tinha defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos são representados pelos animais, porque os defeitos são animalescos. Simbolicamente, os animais da manjedoura representam os defeitos psicológicos. O Cristo entrou em Jerusalém montado em um burro. Esse burro representa a nossa mente, representa a mente, que nós temos que dominar, temos que montar na mente e não deixar que a mente monte em nós. Devemos permitir que o Cristo domine a nossa mente. O Cristo deve montar na mente. Então, o Cristo entrou em Jerusalém montado em um burro. Esse burro simboliza a mente, que cada iniciado deve dominar, deve aprender a dominar as paixões.
deve aprender a dominar os desejos, eliminar os desejos, desintegrar o defeito e resgatar a essência que nesse defeito está presa. Então, esse trabalho é feito com muito esforço, com muito sacrifício, com um sofrimento espantoso. É conhecido esse trabalho como o trabalho do fio da navalha. Porque uma navalha, para se andar no fio da navalha, tens que andar numa retitude assombrosa, porque aos dois lados existem precipícios. Esse caminho é um caminho que aos dois lados existem os precipícios. Então não se deve desviar 1 milímetro e caminhar com retidão para não cair nem para a esquerda nem para a direita. Então, há épocas na vida do iniciado que ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. É como se chegasse num deserto e já não se sabe mais onde está o caminho. Porque um caminho, uma trilha, por exemplo, se é numa mata, se vê a trilha. Porém, se se chega num deserto, a trilha desaparece. E não se sabe onde continua essa trilha, lá adiante. Então, o caminho iniciático, o caminho do Cristo, é semelhante a isso. Um deserto de areia, onde não há a marcação do caminho. Então, nesses momentos, o iniciado deve apelar à obediência ao Pai. Obediência total ao Pai, para que o Pai lhes mostre o caminho, que lhes mostre por onde deve ir. Quer dizer, lhes mostre o que deve fazer. Então, é a obediência, é a fidelidade e a obediência ao Pai que vai permitir que o iniciado não saia do caminho. Porque existem muitos caminhos que têm origem neste caminho, no caminho da cristificação, e que, na verdade, não levam à cristificação. Parecem, porém, não são o caminho da cristificação. Então, existem muitas escolas pseudo-esotéricas que ensinam coisas bonitas, porém não ensinam a morte, não ensinam a nascer a nascer espiritualmente, não ensinam a morrer psicologicamente. E isso parece muito bonito, porém, na verdade, esse caminho, esse ensinamento não leva à cristificação. Então, o iniciado deve tomar cuidado para não entrar em escolas, para não se enveredar por caminhos pseudo-esotéricos, por caminhos que não conduzem à cristificação. E isso é algo muito sutil. Quando menos se espera, se dá um passo em falso e pode se desviar do caminho, pode se enveredar por outro caminho, por outras
outros ensinamentos, outras escolas. Então, de formas que este trabalho é um trabalho muito rígido, que cada um deve fazer sobre si. É um trabalho de autoobservação, um trabalho de eliminação. Deve ser um trabalho sincero. Não é necessário que seja correndo, não é necessário que seja da noite para o dia. Porém, que seja um trabalho profundo, um trabalho de transformação real, um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Então, na primeira montanha, se criam os corpos solares, para que na segunda montanha nasça o Cristo. O Cristo íntimo nasce no coração do homem, quando o homem já tenha eliminado uma grande parte dos defeitos psicológicos. Então, na segunda montanha nasce o Cristo, quando o homem escolhe o caminho direto, que com a quarta iniciação, o iniciado deve escolher o caminho. E se escolhe o caminho direto, nasce o Cristo. Porém, se escolhe o caminho da espiral, o caminho do Nirvana, está se traindo o Cristo. E o Cristo não nasce. O Cristo nasce quando o iniciado escolhe o caminho direto, o caminho que leva à cristificação. E então esse caminho, quem escolhe é o Pai, o nosso Pai interno. Se nós estivermos fazendo a vontade do Pai, o Pai escolherá o caminho direto, escolherá o caminho do Cristo. Então, esses corpos, os corpos de fogo, os corpos solares, vão sendo substituídos pelos corpos de ouro. Os corpos vão sendo substituídos pelos corpos de ouro. Porque o Cristo queimaria os corpos solares devido à sua alta potência, seu fogo, o fogo crístico, queimaria os corpos solares. Então, para que o Cristo nasça, é necessário que esses corpos solares sejam substituídos pelos corpos de ouro. Isso vai se dando gradativamente, conforme o trabalho avança, conforme o iniciado elimina defeitos psicológicos e conforme ele trabalha na magia sexual, criando esses corpos. Então, com o trabalho da segunda montanha, os corpos de ouro vão sendo criados. Então, é o próprio Cristo que está operando no iniciado. Então, o Cristo, ele se encarrega de todas as funções do corpo, da máquina humana. Ele toma posse dos 7 centros, ou melhor, dos 5 centros. Ele toma posse do centro motor, toma posse do centro emocional, do centro sexual, do centro instintivo. Enfim, de todos os centros, o Cristo
quando nasce no coração do homem, ele vai tomando posse, ele vai se apoderando, vai comandando essas funções. Ele passa a comandar essas funções. E então o Cristo faz transformações, faz grandes transformações no interior do homem, no interior do iniciado, porque está eliminando os mercadores do templo. Então, quando o Cristo lá em Jerusalém foi no templo e expulsou os mercadores do templo, está simbolizando que o Cristo íntimo vai expulsar os mercadores do templo, do nosso templo, do templo que é o nosso corpo físico, é um templo. E os mercadores são os defeitos psicológicos, são os eus. Então, o Cristo íntimo vai expulsar os mercadores desse templo. Então, lá em Jerusalém, o Cristo expulsou fisicamente os mercadores do templo, que iam vender animais dentro do templo, que iam vender quanta coisa. Então, simbolicamente, aí ele está representando que o Cristo íntimo, o Cristo interno de cada iniciado deve eliminar de dentro de si os mercadores do templo. E os mercadores do templo são os defeitos psicológicos, são os 7 pecados capitais. Que, conforme vão sendo eliminados os defeitos, vai se resgatando a essência. E esses defeitos são expulsos, são eliminados, são tirados do templo. Então, a simbologia é muito profunda. Porém, as pessoas, o mundo, só vê a parte externa, não vê o Cristo verdadeiro, o Cristo rebelde. A humanidade só crê no Cristo histórico. E se nós aqui falando sobre isso, muitas pessoas fazem chacota deste ensinamento, fazem desdenho, que isso é uma utopia, exatamente porque o ser humano está degenerado e já não tem mais os princípios, já não busca mais o seu Cristo íntimo. Já lhes foi ensinado que o mundo, que o homem nasceu para adquirir fama, poder e dinheiro, que são justamente os 3 traidores. E a humanidade está vegetando, já não vive mais para o objetivo que foi criado. Vive unicamente para se desenvolver no mundo físico, para desenvolver a personalidade, para adquirir isso que se chama fama, poder e dinheiro, que são desejo, são os 3 traidores, os desejos, as ânsias da mente e o poder, que todos querem ter poder, todos queremos ter poder. Então, isso é a causa de todos os conflitos que há neste mundo, no mundo em que nós vivemos, no planeta Terra,
Todos os conflitos têm origem na nossa psique negra. Nessa psique que cada vez está pior. Cada vez a nossa psique está pior. Se nós não fizermos um trabalho voluntário, um trabalho de eliminação dos defeitos, isso não fica parado. Ou se diminuem os defeitos, ou então eles se robustecem. E aí, nesses defeitos está o próprio anticristo. Então, a humanidade está vivendo de forma completamente errada, completamente equivocada. E acreditam que este trabalho que ensina este grupo, este trabalho, a humanidade acredita que isto é algo fantasioso, que é uma utopia, que é uma loucura. E na verdade a loucura é a forma em que a humanidade vive. Sem rumo. Não sabe para que vive. Acredita que vive para isso. Porém, o que está acontecendo é que o ser humano está piorando. E nos últimos tempos, há pouquíssimos anos, se vê que desandou, que se precipitou, que se acelerou a degeneração. Se nós observar o comportamento das pessoas, comportamento do ser humano, como mudou nesses últimos anos, se vê que realmente o ser humano está degenerado, está cada vez mais degenerado. Se acelerou assombrosamente a degeneração sexual. A degeneração sexual é algo que se agravou em poucos anos. E então agora está bastante complicada a existência deste planeta. Está bastante agravada e é necessário uma transformação. Porém, a transformação só é possível se cada pessoa resolver a mudar a si mesmo. Do contrário, essa humanidade será precipitada ao abismo. A humanidade, na verdade, está se jogando ao abismo por si, porque já não tem mais interesses pelas coisas espirituais, por assuntos espirituais, porque lhes ensinaram, porque nos ensinaram, nos puseram de goela abaixo, como se diz, que assim é que se vive. E na verdade é que nos impuseram a degeneração e nós aceitamos. Nós aceitamos porque estamos adormecidos, não nos damos conta. Aos pouquinhos vão arrochando e vão nos domando, vão nos moldando. E se nós não reagirmos, se nós não reagir, não fizer nada por nós, nós estamos nos jogando de cabeça ao abismo. Então, para qualquer mudança que o ser humano queira fazer, qualquer mudança deve começar por mudar a sua psique, por mudar o seu interior. Qualquer mudança externa, qualquer mudança de aparência,
não tem valor nenhum, não serve para nada. Não adianta ir ao salão de beleza, não adianta se embelezar por fora, se por dentro nós estivermos imundos, feios, contaminados. Então se busca muito embelezar-se por fora porque se sabe inconscientemente que por dentro estamos feios. Então queremos aparentar para a sociedade que nós estamos bonitos, que nós somos bonitos, que nós somos felizes. Na verdade, nós vivemos amargurados e queremos apresentar um lado, uma faceta que somos alegres, que somos felizes, que somos corteses, que somos agradáveis com as pessoas. Na verdade, no interior está a verdade, a realidade está no nosso interior. E nós rechaçamos as pessoas. Na frente nós somos um, e quando a pessoa vira as costas, já se expressa, na verdade, aquilo que no nosso interior existe, que é os defeitos psicológicos. Então, isso é algo muito sério. É muito sério. E só se pode mudar com este trabalho, com o trabalho de autorrealização íntima do ser, autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, que se ensina nesta escola chamada conhecimento de si mesmo. Nós aprendemos a nos auto-observar no que pensamos, no que sentimos, no que falamos e no que fazemos. Colocar essa parte de nós a jogar a luz na outra parte, na parte escura de nós. Esses 3% da nossa essência devem ser colocados ativos para perceber o que sentimos, o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Nos pensamentos está a origem de toda a obra, da obra falada e da obra do fato, da obra de fato. Então, se nós observamos os sentimentos, os pensamentos, nós vamos filtrando o que vamos dizer. Se nós morremos no pensamento, se aparece um pensamento de inveja, de cobiça, de ira, um sentimento de ira, se nós pedimos a morte, pedimos a nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que mate, que desintegre esse defeito, a Mãe Divina vai desintegrar o defeito. Então, esse defeito não vai agir já na nossa fala, nem nas nossas obras. Então, a morte psicológica é o que vai fazer a transformação real do ser humano. A nossa transformação, a nossa mudança só pode acontecer se nós eliminarmos os defeitos. E os defeitos se eliminam com o trabalho de autoobservação e morte. Então, esses 3% vão aumentando. E os 97% da nossa essência que está enfrascada vai diminuindo. Então, a beleza vai aparecendo externamente, a beleza interior vai aparecendo externamente, sem a necessidade de embelezamento externo, embelezamento falso. Então, o nosso convite é para que as pessoas, para que os senhores, senhoras, jovens,
reflitam sobre estes ensinamentos, os ensinamentos contidos nos 4 pilares. O ensinamento dos 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores é o nascimento, o segundo é a morte psicológica e o terceiro é o sacrifício pela humanidade. O nascimento é sexual. Tudo nasce a partir de um ato sexual. Então, os corpos solares também serão criados no sexo entre um homem e uma mulher. Não seria necessário dizer sexo entre homem e mulher, porque entre o mesmo sexo já não é sexo, e sim masturbação. A masturbação colaborada. Então, nascimento é sexual. E, para ser mais claro, é sexual, porém, entre um homem e uma mulher. E o sexo é conexão sexual natural, a conexão do órgão masculino ao órgão sexual feminino. Não é um sexo anal, tampouco é um sexo oral, que já não seria sexo e sim masturbação. Então, os 3 fatores para a revolução da consciência são: o primeiro é o nascimento, que é sexual. O segundo é a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos. E o terceiro é o sacrifício pela humanidade, entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada, sem esperar nada em troca. Então, a forma para nos reconectar ao nosso real ser é esta, os 3 fatores. E não há outra fórmula. Com isto vai nascer o Cristo no nosso interior e vai se desenvolver. E então será o trabalho de cristificação, o trabalho crístico, que começa com a prática da morte psicológica. A pessoa começa a se auto-observar, a pessoa recebeu esse ensinamento, começou a se auto-observar, refletiu, sentiu aquilo no seu interior, que esse ensinamento é real. Ela começa a trabalhar, começa a mudar internamente, e essa mudança vai sendo exteriorizada. Então, está aí começando o trabalho crístico. É o trabalho que o Mestre Jesus nos ensinou. Ele não nos salva. O Cristo, que nasceu em Belém, nasceu e morreu, não salva ninguém. O que nos salva é o nosso Cristo íntimo. O ensinamento que Ele nos deu nos leva ao nascimento do nosso Cristo íntimo. E esse Cristo íntimo nosso que vai nos salvar. Em saber que o Cristo nasceu em Belém, decorar as Escrituras, não nos salva. Não salva nada. Pode decorar todas as Escrituras Sagradas, podem ser aprendidas de memória. Isso não serve para nada. Se nós não morremos, se nós não nascemos e não nos sacrificamos pela humanidade. Este é o trabalho real. Muito obrigado a todos.